Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que está assistindo essa missiva eletrônica. Você é um purista ou você é uma pessoa que abraça estilos de vida alternativos? Você é um conservador ou vive novas experiências na vida? Em quem você votou para presidente em outubro de 2022? Não precisa responder essa pergunta. Eu não quero saber a resposta. De verdade. Acho que a gente não precisa falar desses temas no canal de vídeos que majoritariamente fala sobre tecnologia. Se bem que o vídeo que saiu na terça-feira, enfim, tem uma galera que está reclamando de todas as customizações, ou melhor, de toda a liberdade de customização que a Apple deu no iOS 18, dizendo que a Apple não é mais a mesma, que está copiando Android, e que agora o iPhone de todo mundo vai parecer uma paleta de cores de algum mangá asiático, ou, sei lá, um palhaço que veio do fim do arco-íris jogou uma bomba de paleta de cores. Podia ser a galera da Pantone escolhendo as cores dos ícones do iOS. Então, vamos conversar sobre a sua chatice? Vamos conversar sobre o seu purismo em relação a um sistema operacional que está evoluindo e tentando atender aquilo que a maioria das pessoas mais deseja receber nesse sistema? Eu vou tentar conversar com você com a maior empatia do mundo, mas para você, purista do iOS, eu devo dizer que você é chato e você não acompanhou a evolução do sistema operacional da Apple, porque isso já está acontecendo há algum tempo. Essa ideia de dar liberdade de customização para o sistema operacional do iPhone já está acontecendo há pelo menos 2 gerações e você não se deu conta disso. Está na hora de você acordar, tá? Eu sou Eduardo Moreira e esse é o Eduardo Moreira. Aqui eu falo de tudo. Cultura pop, entretenimento, música, variedades, tecnologia, esportes, Fórmula 1 e Rodrigo Hilbert. Não gosto de falar do Rodrigo Hilbert porque ele atrapalha o homem comum e civilizado que não consegue construir uma casa da árvore ou não consegue fazer pão para a esposa. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos. E compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que querem que o iOS seja o mesmo que ele nunca mude. Spoiler, já mudou faz tempo, você perdeu essa batalha e é importante a gente ter essa conversa. Bom, o iOS sempre teve a mesma cara desde que ele existe no mundo. E isso aconteceu muito em partes porque Steve Jobs utilizava aquela filosofia de eu sei o que vocês querem, eu sempre soube do que vocês queriam, mesmo quando vocês não sabiam que vocês queriam isso. E durante muitos e muitos anos, o iPhone entregou a mesma estética, a mesma experiência de uso, as mesmas funcionalidades, os mesmos ícones, o mesmo papel de parede, enfim. E isso agradou os usuários da Apple e do iPhone durante muito tempo. Mas as coisas mudam. E digo mais, em alguns casos as coisas se transformam. Ter uma concorrência também permite que se mostre os contrastes das coisas. E é muito bom ter o Android no mundo da telefonia. Já pensou se todo smartphone fosse a cara do iPhone? Bom, a gente teria alguns problemas a menos. Teríamos menos problemas de vazamento de dados, menos problemas de privacidade, teríamos uma quantidade menor de pessoas com dados violados em sites de conteúdo adulto, teríamos menos aplicativos de jogos e apostas, provavelmente, mas também não teríamos os emuladores nos smartphones, o que seria bem ruim. Então, teremos ônus e bônus, mas que bom que temos uma concorrência. Temos um duopólio entre iOS e Android. E ao longo dos anos, o Android sempre se destacou por entregar essa liberdade de customização. Liberdade esta que por muitas vezes foi confundida com libertinagem. Muitos usuários do iOS criticavam o Android porque era muito liberto, era muita farra do boi, as pessoas podiam fazer o que queria com o smartphone. E eu gosto de viver nessa minha prisão ideológica de ter o iOS sempre com a mesma cara. Porque eu gosto de me sentir representado quando o meu amigo que mora lá em Itaquaquecetuba, um nome difícil para se falar no vídeo no final do dia, ele olha lá para o meu iPhone e ele sabe que é um iPhone porque a disposição de ícones é a mesma, a paleta de cores dos ícones é a mesma, eu não consigo
alterar os ícones na tela, eu não tenho widgets, enfim, é tudo igual. Então, eu me sinto representado, o purista pensa assim, eu me sinto representado por essa ideia de ter um iPhone que é sempre a mesma cara para todo mundo. Então tá, eu sei que você tá machucado por dentro. Eu sei que você tá triste, eu sei que você tá chateado, e eu até te dou uma certa dose de razão, porque para muitos, essa coisa de você ter agora a possibilidade de alterar o ícone em função do modo claro e modo escuro é meio desnecessário, porque não são todos os ícones que podem fazer essa mudança. A Apple foi tão cretina que ela coloca o recurso apenas para os ícones nativos e para alguns aplicativos que tiveram tempo suficiente para adotar a mudança. Para a vasta maioria dos aplicativos que estão na App Store, eles não podem mudar o ícone em função do modo claro e escuro. O lance de mudar os ícones em função da paleta de cores do papel de parede, por exemplo, se você tem uma imagem de fundo que está em verde fluorescente, os ícones dos seus aplicativos serão de forma predominante em verde fluorescente, ou em amarelo limão, ou qualquer outra cor berrante que você usaria nos anos 2000 como cadarço do seu tênis apenas para se mostrar para os seus colegas de escola. Sim, a gente fazia isso no passado. Não são todos os aplicativos que contam com essa compatibilidade. Eu até entendo os puristas quando Craig Federighi, que é o responsável pelas plataformas de dispositivos móveis lá na Apple, ele chega como um verdadeiro stand-up comedy e fala, não, que agora eu posso mover o ícone do Instagram na tela para tirar ele da posição onde está o olho do meu cachorro, que é o que eu uso como papel de parede. Uau, olha só como isso é incrível, mágico e revolucionário. O Craig Federighi é um piadista quando ele fala isso. Ele só pode estar zoando. Então, os puristas têm alguns pontos. Porém, os puristas são chatos para pense no objeto fálico metafórico que você quiser. É de uma chatice, porque em nenhum momento você é obrigado a mudar a tela do seu iOS. Em nenhum momento você é obrigado a adotar a paleta de cores que, repito, vem de um pum de um unicórnio no final do arco-íris. Você pode deixar a tela principal do iOS do jeito que você quiser, mesmo que suas retinas não consigam mais registrar essa quantidade de cores. Você não é obrigado. Se você quiser manter o seu iOS com a mesma cara chata do mesmo jeito que você sempre viveu e conviveu, é seu direito. Agora, não empata a festa do coleguinha. Se o coleguinha agora tem o direito de customizar a tela do iPhone, ou as páginas principais de aplicativos do iPhone, como se fosse um circo, o problema é dele. Cuida da tua vida e não enche o saco dos outros. Simples assim. O que a Apple ofereceu com esse excesso de customizações, o que é o argumento utilizado por aqueles chatos conservadores que querem não ter o iPhone do mesmo jeito, isso significa liberdade de escolha. Algo que o Steve Jobs não estava dando para os usuários do iPhone, do iPad e para outros dispositivos da Apple. Steve Jobs sempre pregou que todos os usuários tinham que ter a mesma experiência de uso. Até entendo. Experiência de uso universal, padrão de qualidade. A gente nunca sabe o que o usuário vai customizar e se ele pode ferrar o sistema operacional como um todo. Gente, esse tempo já passou. Não é possível que a Apple não tenha evoluído o suficiente para proteger o seu sistema operacional para que ele possa ser customizado sem que aquele usuário mais imbecil transforme o smartphone em um peso de papel. Ou, no caso do iPhone, o peso de papel mais caro do mundo. Quero acreditar que a Apple chegou nesse nível de evolução e chegou porque a Apple entendeu que ela tinha que atender uma boa parte do público que queria modificar esses aspectos do iPhone. E isso está acontecendo desde o iOS 16. Aos poucos, devagar e sempre. Customização da tipografia do relógio, ou da forma das letras que você usava para exibir o relógio na tela de bloqueio. A inclusão de widgets nas telas principais do iPhone. A alteração por cores de alguns aspectos do sistema operacional. Modificação de fontes.
A Apple foi aos poucos permitindo essas customizações e agora chegamos nesse nível onde você pode transformar o seu iPhone em uma propaganda oficial do Patati Patatá e tá tudo certo. As pessoas têm o direito de transformar o seu iPhone em uma peça tecnológica do mais puro, ridículo, breguíssimo mau gosto. Tá tudo bem. Você não precisa fazer isso. Você não é obrigado a transformar o seu iPhone em algo que você não queira. É bom que os usuários tenham agora a liberdade de escolha, a liberdade de customização, o direito de personalizar e customizar. Foi nisso que o Android ganhou muito terreno ao longo de todos esses anos. Esse foi um dos elementos que ajudaram o Android a ser a força dominante na telefonia móvel. E a Apple, querendo ou não, está disputando com outros, sei lá, 80% de mercado, e quanto mais mercado roubar do Android, melhor para o Tim Cook e os acionistas da Apple. É claro que essa mesma Apple também entendeu que precisa mudar as suas próprias regras do jogo quando percebe que o iPhone para de crescer e que em mercados pontuais não cresce mais e está perdendo cota de mercado. Muito provavelmente alguém lá dentro da Apple entendeu que, se não entregar a customização para os usuários, eles vão migrar para o Android, porque alguns aspectos de customização do sistema operacional do Google estão disponíveis para qualquer usuário desde o primeiro dia de vida do sistema operacional. E aí eu sempre questionei essa Apple que prendia os usuários em uma filosofia de uso que, sinceramente, não era mais prática, não era mais funcional e não agradava as pessoas. E aí eu devo dizer para você, purista do iOS, que você é uma minoria. É triste dizer isso na sua cara, mas você é uma minoria. Aceita que dói menos. E aceita que o mundo evolui. Aceita que as coisas mudam. Aceita um novo, porque o novo sempre vem. É o novo que faz com que o mundo da tecnologia seja tão interessante. É o novo que faz a roda do mundo girar. É o novo, e aí eu estou sendo redundante, que abre novas portas para novas possibilidades. Aquilo que é velho, rançoso, ultrapassado, arcaico, não sobrevive. Eu respeito o seu ponto de vista. Na verdade, eu não respeito, eu te chamei de imbecil purista ao longo de um vídeo de quase 3 minutos. Mas entenda que eu estou falando um imbecil com carinho, tá? É com muito amor. Esse vídeo é para convidar aqueles mais conservadores, não só no iPhone como também na vida, a repensar valores e conceitos. Porque ser uma pedra não te leva a lugar nenhum. Raul Seixas está certo. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E olha que ao longo de 16 anos escrevendo para o targethd.net, eu mudei de opinião várias e várias vezes. Vocês é que não se deram conta disso.